Noite. Deixar meu agradecimento também ao delegado seccional leste do CRES, Nelson Caldini, que me apresentou. Muito obrigado, Nelsinho, por estar aqui mais uma vez. Ao presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto. E essa casa incrível, que nos acolhe para todos esses eventos, para essas palestras, e uma série de outras coisas que talvez eu nem conheça, que ocorram aqui, e que impulsiona a profissão de todos vocês. E uma coisa muito agradável nisso tudo é ver o ambiente corporativo, o ambiente de associações, etc., se transformando numa grande escola. Eu acho que esse sempre foi a grande alma da coisa. Mas o jogo que as empresas jogam hoje, e quem não está jogando ainda precisa ser convocado para isso, é que a empresa se torne a grande escola do adulto. A gente passou por um período de educação, desde a nossa alfabetização até o momento que você entrou no mercado de trabalho, mas foi muito uma preparação para o mercado de trabalho. E ainda num processo de educação que ainda está em evolução e que precisa atingir a alma do ser humano, preparando o ser humano para ser um ser humano de sucesso e não apenas alguém para servir o mercado de trabalho. A gente pode ter as duas coisas. E as empresas hoje, elas acordaram que precisam conferir aos seus colaboradores, às suas equipes, não apenas competências relativas a habilidades específicas para desempenhar aquela função, e sim que elas precisam gerar uma competência humana em termos de comportamento, em termos de atitude emocional, mental, intuição, qualidade de vida, como você cuida da sua jornada profissional que leva décadas e como você não se destrói ao longo desses anos todos dedicados a uma empresa, seja sua ou seja numa equipe de trabalho. Então, pense nisso, quem é líder de empresa, quem também não é, mas sente que pode fomentar o processo, leve para as empresas cada vez mais elementos como este, ferramentas, palestras, que trazem para vocês elementos associados à competência humana, ou seja, aquele indivíduo é um indivíduo que ele tem uma competência na forma de viver, e, obviamente, que ter uma equipe de trabalho formada por pessoas assim torna o nosso trabalho muito mais agradável, muito mais positivo e muito mais realizador. Vamos pensar que passamos dentro das nossas empresas a maior parte do nosso dia. E aí fica um outro agradecimento aqui, que é a vocês que compareceram após a jornada de trabalho, a maioria aceitou não ir para casa, falou, não, eu vou continuar aprendendo, tendo 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 anos, você falou, eu vou lá assistir uma palestra, vou conhecer novas pessoas e vou continuar a minha jornada de aprendizado e evolução. Isso é muito legal. Então, uma salva de palmas não para mim, mas para vocês que vieram para cá à noite e aprenderam um pouco mais. Então, palmas uns para os outros e mais forte, né? Aí, muito bem. Então, vamos lá. Temos um tempo que é razoável, mas ele é um tempo curto em termos de conteúdo, né? Daria para esse tema, que é performance emocional, inteligência emocional, é um tema que daria para passar aqui horas falando com vocês e conferindo conceitos, técnicas que aprimoram a nossa inteligência emocional e assim por diante. Então, a gente tem uma hora para explorar um tema, procurar orbitar dentro desse foco, que é produzir emoções em produtividade. Nós temos corpo físico que você tem que administrar. Pense aí como é que você está administrando essa máquina biológica física, se você está cuidando dela. Tá? Eu acordei para isso logo ali perto dos meus 18 anos, estou com 48, super feliz da vida pelas decisões que eu tomei lá atrás. Então pense, isso tem a ver com alimentação, isso tem a ver com sono, isso tem a ver com a maneira que você trabalha, com a tua cabeça e com o teu coração. Tem uma série de recursos aí que basta você reposicionar que as coisas começam a mudar, se você não estiver satisfeito com o resultado que você está tendo. Eu tenho 48 anos, não tomo absolutamente nenhum remédio, nenhum estimulante, nada disso. Tomo meu cafezinho porque eu gosto, né, mas não tomo ele com o princípio de estímulo, né, tomo por ser um prazer agradável. E o que eu vejo na média, inclusive de muitos amigos que estudaram comigo, trilharam jornadas completamente diferentes, alguns eu já começo a ver com caixinha de remédio para cá e para lá, um remédio compensa outro, e essa não deve ser a jornada do ser humano. Tem algo aí que a gente está deixando de lado, que a gente está esquecendo, para construir algo que depois talvez até você se questione, valeu a pena o preço que eu paguei para construir?
Não significa que não é para construir, é a forma em que se atua para construir. Tá? Isso tem muito a ver com inteligência emocional. No dia a dia, nós tomamos muita pancada. Quem achar que nós queremos que a vida seja incrível, todo mundo vai mentalizar todo dia que a vida seja maravilhosa, perfeita, que não tenha nenhum revés e que ainda assim a gente vai evoluindo pela trilha do prazer. Evoluir porque quer evoluir, né? Não evoluir pela dor. Mas a vida vai o tempo todo botando ali pedras na sua frente, pedregulhos, muros, montanhas, e todo mundo sabe disso, que as coisas são cíclicas. Tá? E o que precisa ficar estável no universo que ele é cíclico? Que ele orbita entre dia e noite, tudo é polarizado. Então, você tem uma era auspiciosa em termos financeiros, depois você pode ter uma depressão. Como é que você se comporta no andar da carruagem social, empresarial, familiar e assim por diante? O que não pode sofrer oscilação é o seu estado de consciência. Esse tem que ser treinado e preservado, para que, quando vem as pancadas, e também não precisa ser só pancada negativa, não. Tem gente que fica fora de norte como tomou uma pancada positiva. Entrou uma bolada ali, ganhou, sei lá, na mega cena da virada, sozinho, e entrou em desespero. Né? A gente estava brincando com isso, o Rafael. Tem gente que, se ganhar, vai ficar desesperado. Bom, meu Deus, vão me sequestrar, vão fazer não sei o... Então pode ser um problema também. Então, não é só a gente vai pensar no negativo, é todas as oscilações de pico que nos tiram do eixo. Você estava ali regrado em algumas coisas e de repente vem um impacto positivo ou negativo e te tira o norte. Ou te empolga demais e você sai da tua racionalidade ideal, ou então te entristece ou te magoa demais, você também sai da sua racionalidade ideal. E essa estabilidade emocional, então a palavra ideal aqui é gestão e estabilidade, não controle, porque controle explode depois, tá? Mas sim gerir, tendo consciência que as coisas são cíclicas, e produzir um processo de estabilidade, que você tem que treinar dia após dia. E aí a gente vai ter, no caso da metodologia que eu trabalho, que é o The Rose Method, a gente tem 2 pilares principais. Conceitos, que é o que a gente está passando aqui, é conceito. Quando eu fiz essas reflexões sobre educação, sobre jornada de trabalho, sobre jornada de vida, etc., isso está na área conceitual, comportamento, etc. E a parte você tem ainda menos de 20% do processo todo baseado em técnicas. Então, ou seja, técnicas você vai ter que aplicar no seu ritual de casa. Você acorda e faz lá um exercício respiratório, você faz a sua meditação. Né? Alguém aqui já treina meditação, por exemplo, não? Levanta a mão quem treina. Pouquinho. Mas se vocês navegarem pelas informações mais atuais, no mundo corporativo mesmo, vocês vão ver assim que os grandes ícones pelo mundo todo, quando você tem pesquisas assim, quais são os rituais de empoderamento desse grande ícone aqui, empresarial, empreendedor, ou do mercado financeiro, o cara fala, eu medito. Eu acordo de manhã e faço minha meditação. Então é hora, tem que pensar que algo que tem 5.000 anos, mas agora todo mundo fala naquilo, chegou a hora. Independentemente da idade que você tenha, chegou a hora de você pensar, vou treinar esse negócio, ou pelo menos aprender e ver como ele funciona. Mas nós vamos chegar lá, porque a principal ferramenta que eu vou depois procurar passar aqui é justamente o treinamento de meditação. Tá? Então, mas vamos ver como isso se conecta com o nosso emocional. Tá bom? Então vamos pensar isso, o que nós temos como meta? Parar de ser sacudido pelas emoções. A emoção ela é um poder, assim como todas as coisas. O dinheiro não é bom nem ruim, dinheiro é um poder. Põe na tua mão, você faz o que você quiser com eles. Pode fazer muita coisa boa, pode fazer muita coisa ruim. Um carro é um poder, um talher é um poder, uma faca é um poder, inteligência é um poder, comunicação é um poder. Quem decide, através dos valores, éticas e norte, o que vai fazer com cada um desses poderes, somos nós. E a emoção não foge disso. A emoção é um poder que está instalado em todo ser humano e que você, no aprendizado regular da sua educação, não houve a matéria inteligência emocional. Talvez daqui a um tempo passe a ter.
tá? Uma vez que isso já entrou no mundo acadêmico, é muito pesquisado, começa a produzir associações com neurociência, com um monte de coisas, e aí você vai tendo uma mescla de tudo, filosofias antigas, psicologia, mundo acadêmico, neurociência, e assim por diante, e vai dando um mix muito legal, inclusive, por exemplo, meditação, que é uma ferramenta que não é para isso, mas produz alta performance emocional, ela inclusive está sendo incorporada recentemente a muitas escolas, nas mais diversas faixas etárias, porque a ciência mesmo foi lá, olhou aquilo que é oriental, que é antigo, que é milenar, e falou, tirando de qualquer contexto que nos pareça estranho, isso é algo muito pragmático, isso mexe com os campos cerebrais, isso altera a força do ser humano, altera a sua potência, a sua inteligência. Então vamos pensar nesse assunto, que é a meditação. Tá? Então, transformando emoções em produtividade. Você, por mais treinado que seja, vai ser muito difícil você não sentir emoções fortes. Então, a gente tem dois lados de aprendizado com relação às nossas emoções. Um lado é o meu aprendizado de estabilidade emocional. Você vai conseguir essa estabilidade fazendo os seus exercícios respiratórios todo dia, treinando meditação, e pode entrar até outras ferramentas para quem pratica The Rose Method. Você tem 8 feixes de técnicas, e ali esses 8 vão te produzindo esse impacto gradativo até você chegar numa estabilidade bem legal. Mas, extraindo desse contexto, algumas técnicas podem ser usadas universalmente, respiração e meditação impactam muito na tua estabilidade. Então, a maneira que você vai falar assim, como que eu não saio do meu centro? Como que eu não... Quando que, ao chegar alguém instável para mim, eu não me torno instável como o outro? Porque toda vez que isso ocorre, nós deveríamos nos questionar sobre como está a qualidade da nossa personalidade. Porque se você é sempre influenciado pelo outro, quando ele está em excesso de agitação, então o que aconteceu? Você está sendo uma pessoa influenciável. Tua personalidade não está tão forte assim. Ou você já desenvolveu gatilhos de sempre responder da forma que o outro te provocou e não trazê-lo para o seu campo ideal, que seria o campo da estabilidade. Imagine o quanto isso é importante. Aqui a gente tem uma audiência que eu imagino que tem muitos corretores, donos de imobiliárias, etc. Imagine assim, quantas demandas caem no seu colo diariamente que a pessoa chega instável para conversar com você? Se você não conseguir responder com estabilidade, primeiro você põe tudo a perder. Porque você vai entrar no jogo dele, se fica instável, começa a não ouvir o outro direito, porque você está agitado, você começa a ter muito pensamento, muita agitação, não ouve o que o outro está falando, que é péssimo. Porque se você quer, inclusive, assumir a gestão de qualquer situação, o primeiro passo é ouvir, o primeiro passo é ouvir, sentir, perceber o outro, inclusive ajudá-lo a sair daquele estado agressivo. Não, eu posso resolver, mas não precisamos fazer isso nesse tipo de dinâmica agressiva, violenta. Então, como é que você vai fazer para trazer para essa estabilidade? Você tem que estar estável. Nós não conseguimos produzir no mundo algo que não esteja dentro de nós. Então, se você não treina em você, você não vai conseguir no outro. O que você vai conseguir é que o outro te corrompa. Então, assim, é uma reflexão muito importante. Não deixem isso cair assim no esquecimento nos próximos dias. Pense nisso. Quando você enfrentar qualquer situação, amanhã ou nos próximos dias, que todo dia acontece alguma coisinha que te provoca, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na própria equipe de trabalho, você pensa, não, eu não tenho que sair do meu eixo. Deixa eu ver se, inclusive, eu consigo ir melhorando diariamente o meu poder de comunicação para eu conseguir sempre, de uma forma não manipuladora, que não é o que queremos, mas de uma forma genuína, trazer o outro para um ponto de estabilidade onde as coisas são melhores resolvidas. Tá? Então, pense em 2 elementos. Um é produzir comportamento que é estável. Isso tem que ter treinamento diário e tem que ter posicionamento na vida. Um posicionamento poderia ser, eu vou colocar a partir de hoje um preço muito alto na minha estabilidade emocional. Não é fechadinha de carro que me tira, não é uma provocação, não é provocação de time de futebol, não é um susto que eu tomei no saldo da minha conta quando eu abri de manhã. Não, nada disso vai me tirar do sério. Até porque se me tirar do sério, meu resultado para enfrentar essas demandas será muito pior. Então a conta não fecha. Só que você só consegue pensar isso antes. Durante, você não consegue pensar assim se você não se preparou para pensar assim.
Por isso que eu digo, tem que ter uma questão que é posicionamento. Como você se posiciona para trabalhar amanhã, para viver amanhã. Quando as provocações surgirem, você tem, não, meu preço é muito alto. Quando você diz, eu estou saindo do sério, não, sair do sério não merece. Aqui a estabilidade e o preço é muito alto. E esse gatilho, se você desenvolver, ele já te traz para o teu centro. Cada um vai desenvolver o seu próprio mantra. Cada um vai desenvolver a sua própria forma de falar. Quando acontecer tal coisa, eu penso de tal forma, isso me traz para o meu centro. A partir do seu centro, você fica mais lúcido, para de falar, respira, ouve, analisa a situação, que aí tudo muda, tá? Porque você mudou. E essa é a grande sacada. Quando você muda, o universo muda. Tá? Então, só que você tem que ser o agente transformador. Tem que parar de deixar que todos os outros interfiram no seu campo de estabilidade. Esse recado está bem dado, né? Então, pô, mas vamos registrar e pensar nisso. Função do educador, professor, etc., é repetir, 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 e às vezes até de várias formas, para ver se vai entrando nas diversas cabeças e paradigmas que nós temos aqui. Tá? Então, essa é uma forma, produz estabilidade com técnica e com posicionamento de vida, e a outra é canalização da energia quando ela sair da rota. Você chega para mim e fala, Flávio, aí você manda um WhatsApp, você fala, Flávio, eu estou virado, sei lá no quê. Estou virado no giraia. E eu vou matar um hoje. Aí eu falo, cara, peraí, ó, fala o seguinte, primeira coisa, não arrolha essa emoção. Porque emoção é uma coisa que se você abafar, o que acontece com ela? Ela explode. Se você pensa em você, alguém te provocando, e você, eu vou me controlar, eu vou me controlar, eu vou me controlar, eu vou me controlar, esquece. Cada um vai ter um tamanho de pavio. Tem uma hora, e se o outro apertar bem no ponto certo, e muitas vezes é a pessoa que te conhece, né? É o cônjuge, é o familiar, é o amigo de equipe, é o líder, é o funcionário, etc. Às vezes ele já sabe onde é o ponto que provoca. Então ali o pavio queima rápido. E se você estiver só reprimindo, falando, não, eu não vou, não, eu vou ficar calmo, isso não vai funcionar. Quer dizer, pode funcionar, mas a probabilidade é menor. Então o que você tem que fazer? Saber que emoção, mente, é uma força. Foi gerada aquela energia, amigo, agora se vira com ela. Agora você tem muita energia à sua disposição. Você pode pegar essa energia e transformá-la em violência, como você pode transformá-la em produtividade, que é a nossa questão aqui. Então imagine alguém que toma um chacoalhão empresarial e pensa, quer saber, eu era muito acomodado, eu vou pegar essa provocação agora, sei lá, onde quase quebraram minha empresa, e eu vou levar a empresa para um outro nível onde esses caras nem imaginam. Pronto, é assim que você transforma a tua energia. Porque é a mesma força, só importa qual é a vibração que você coloca nela. E essa vibração vai determinar a ação que você vai desenvolver depois. Se você é escritor e teve raiva, o que você faz? Você vai escrever. Você não vai bater em ninguém, você vai escrever. Se você é competidor, luta MMA, deu raiva, o que você faz? Você vai para o ringue, você não vai para a rua brigar. Você vai para o ringue e treina mais. O que você está fazendo? Pegando aquela força que foi gerada por uma provocação, seja ela pessoal ou social, e transformou. O que eu faço com isso? Porque essa energia já está gerada. Então, perceberam dois momentos distintos? Um momento é você trabalhar a sua estabilidade e você conseguir responder estavelmente às coisas. Chegar alguém que está instável e você conseguir trazer o outro para o teu campo. E a outra coisa é saiu do controle, a energia ferveu. Tá, então, se ainda assim, mesmo com a energia fervendo, você ainda pode não disparar a flecha. Tá? A gente tem um exemplo, ele é muito dado pelo Comendador de Rose, que associa o karma com um arqueiro, onde você tem 3 momentos. Você tem um momento que as flechas estão na aljava, elas estão ali, totalmente em estado potencial. Você tem um momento que você se armou para atirar, então você está na segunda fase, você já está pensando... Já tensionou o arco, já está com energia para disparar, só que você ainda tem a possibilidade de voltar a flecha, você tem a possibilidade de mudar o alvo, você pode fazer algo com aquela energia. Então, tem que pensar em trabalhar para cada vez você conseguir botar a flecha de volta, se precisar. Sabe aquele e-mail que você ia disparar? E você fala assim, não, melhor eu esperar.
deixa eu mudar, deixa eu sair da empresa agora e ir para o cinema. Já fizeram isso alguma vez? Pode ser libertador. Né? Pega, tá tudo ali, parece que o dia precisa resetar, sai. Chama um amigo que não tem nada a ver e vai tomar um café. Vai para o cinema. Eu gosto de cinema por quê? Porque cinema, se você conseguir se conectar no filme, ele te leva para um outro universo. Depois de 2 horas vivendo aquele outro universo, você saiu da sua bolha. Lógico, quem treina meditação não precisaria tanto desse dispositivo, embora eu use porque eu gosto muito de filme. Né? Mas eu também poderia chegar assim, tá, não, quer saber? Eu não vou tentar resolver isso na agitação. Eu vou sair daqui, vou fazer uma prática, vou fazer uma meditação, nem que seja no meu carro, e aí eu volto para o fronte de batalha de novo. Tá? E aí pronto, eu estou com mais estabilidade, estou com mais leitura, estou com mais consciência para resolver as coisas, e o meu cérebro está funcionando diferente para resolver as coisas. Porque quando você fica tenso, irritado, agitado, tem áreas do cérebro que ficam inibidas no seu funcionamento. E isso é terrível, porque justamente uma das áreas que fica inibida é a área que ajuda você em tomada de decisão. Então, se você estressou, você está com dificuldade de tomada de decisão. Para qualquer coisa, das coisas mais simples, até você vai chegar no cinema e não vai saber que filme direito que você escolhe, porque você está com aquela área que está inibida, aquela área de tomada de decisão. Tá? Entra em qualquer um. Tá? Faz-se decidir logo. Tá? Então, pensem nisso. 2 momentos. Tá? Um momento que é eu estou preparado e respondo estavelmente, trago os outros para a minha estabilidade. Trago a minha equipe de trabalho para a minha estabilidade. Outro momento é estou quase explodindo, tem energia gerada, tem força emocional e mental gerada, mas eu ainda vou canalizar isso, porque senão depois eu vou me arrepender. Tá? Se eu não me engano, eu não sou advogado, mas se eu não me engano, no direito, tem algum atenuante associado à extrema emoção, não tem? Tem, não tem? Por quê? Você vê, isso foi pontuado ali. Por quê? Porque sabe-se que quando a emoção fica extrema, o que acontece? A razão não funcionou. Que é justamente a razão saiu do campo. E se o seu emocional não estiver muito bem configurado, o que você vai fazer? Besteira. No dia seguinte, você está 100% arrependido. Só que já foi, você disparou antes. E aí, não tem jeito, a lei é a lei. Você disparou, meu amigo, paciência. Né? Você pode ter tido a vida inteira sem cometer aquele ato. Uma vez, produziu uma mácula, talvez indelével. Inclusive para o outro. Né? Pior do que qualquer punição legal é, às vezes, o que você causou ao outro que você não queria causar racionalmente. Tá? Então, pense nisso, que a administração emocional é uma dor hoje em dia. É algo que não foi estudado e treinado. Então, nós precisamos voltar para a escola para pegar essa matéria que foi deixada para trás. Tá bom? Fica o meu agradecimento, que é parte da matéria também aqui, ao Comendador de Rose, que já daqui a pouco está com 80 anos aí, engajado no processo de desenvolvimento humano e melhoria da condição humana, individual, como espécie, sociedade, etc., desde a sua adolescência. Estudou, aplicou em si mesmo, viajou mais de 20 anos para o Oriente, pesquisando culturas, treinamentos, etc., e chegou àquilo que nós hoje chamamos de The Rose Method, né? Que hoje é uma cultura mundial, né? Tem escolas nossas em Nova York, tem na Europa, por toda a Europa há muitos anos, já há muitas décadas, América do Sul também, Argentina tem trabalho há muitos anos, região de São Paulo, interior, são cerca de 35 centros de treinamento, 35 escolas, tá? E fomentados pelo sonho dessa pessoa que lá com 16 anos de idade sonhou em ser um ser humano mais desenvolvido, que não levasse uma vida simplesmente sem propósito, mais vazia, entregue a qualquer profissão, e compartilhou a sua jornada com o público. E aí eu manifesto a minha gratidão individual, que eu devo a ele a minha profissão, a maior parte do meu conhecimento, a sério, foi esse mentor que foi ali, estou há 30 anos nessa, tá? Que foi ali pulindo, ajudando, ajustando, de uma forma sempre assertiva, mas ao mesmo tempo muito carinhosa e sempre entregando muito. Mas por que esse agradecimento se faz necessário, principalmente numa palestra sobre inteligência emocional?
Porque uma grande dificuldade nossa hoje é dizer eu te amo. Nós temos dificuldade genuína de dizer para o nosso pai, para a nossa mãe, para um mentor nosso, para um líder nosso. Já pensou que bonito uma equipe de trabalho onde o staff ama o líder e o líder ama os colaboradores, verdadeiramente não está um explorando o outro, é uma relação de amor, é uma relação de aprendizado, é uma relação de companheirismo, onde cada um aqui está construindo o seu ideal pessoal associado ao ideal central da empresa. Isso muda tudo. Muda o jogo das coisas. Então, gratidão hoje é um tema até, uma palavra muito em alta, já vira até chacota, né? Falar gratidão, 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 gratidão. Mas, de qualquer maneira, a essência disso é muito importante. Esse processo é tão forte dentro da nossa tradição que, na herança de técnicas que remontam cerca de 5.000 anos de história que a gente usa dentro da metodologia, um elemento da parte prática, técnica, é um momento em que você mentalmente exerce esse elemento chamado gratidão. E pode ser, a gente faz, por exemplo, se a gente tem um local de treinamento, ao local de treinamento, que é o que as pessoas deveriam fazer ao seu local de trabalho. É dali que você tira o seu sustento. Você deveria entrar na empresa de manhã, seja o dono, ou seja o colaborador mais simples que acabou de chegar, devia pensar, sou grato por esse local existir. Sou grato por esse local me permitir trabalhar aqui e gerar aqui o meu sustento. Isso, inclusive, mudaria a sua emoção com o trabalho. E mudaria a forma de encarar os problemas que todas as equipes têm, senão as livrarias não estariam coalhadas de livros sobre liderança, treinamentos, RH, inovação e etc. Por quê? Porque todos têm problemas, das mais grandes empresas do mundo às menores empresas do nosso bairro. Todos têm problemas de equipe, todos têm problemas de gestão, todos têm problemas de gestão individual e gestão de grupo, tá? Em algum nível. Né? Mesmo os muito bons vão ter em algum nível, eles ainda têm que melhorar. Se também achar que não tem mais problema, você tem aí um problema. Tá? Senão você vai parar de melhorar, vai parar de estudar. Então, esse elemento gratidão, ele fica passado aqui não como um conceito, mas como uma técnica de você acordar e agradecer o dia de vida que você está recebendo. Isso tem muito a ver com inteligência emocional. Você vai sair de casa com outra coisa. Você vai para o seu trabalho, cara. O ônibus está lotado, se você pega um coletivo, se você pega um Uber, se você pega, não importa como tiver. Serviços sempre precisarão melhorar. Em todas as nossas empresas, em todos os segmentos. Se você também achar que o seu serviço não precisa melhorar mais, de novo você tem um problema. Tá? Todo dia você tem que acordar para melhorar as coisas. E a gente vai passar por coisas que a gente, sei lá, você pode ter pedido o melhor Uber, mas veio uma coisa, não estava legal. Tudo bem, de qualquer maneira você agradece o carro que te transportou, o motorista que guiou, sabe? E não precisa sair falando gratidão para todo mundo. Isso é aqui, ó. Porque mais vale a vibração que você gera do que o discurso que não tem vibração genuína. Agora, é lógico que também você transformar essa vibração genuína e comunicá-la às pessoas é muito legal. É muito legal. Não tem por que você não abraçar um colaborador da sua equipe, de qualquer nível hierárquico, e agradecer ele existir ali na tua empresa. Se você acha que isso ameaça a tua liderança, você precisa estudar a liderança. Porque a liderança de hoje em dia não é mais no chicote. Pense nisso. Hoje, o cara que vem trabalhar com a gente, ele chega e fala assim, ô doutor, mas eu quero liberdade de horário. Aí você se você é mais geração, né, que está acostumado, você fala, né, já vem essa geração millennium e tal. Eu falo assim, mas vamos fazer um acordo, eu te entrego o que você precisa. Qual é a meta? Eu te entrego, mas não controlo o meu horário. Eu contrataria um cara desse. Legal, você está se comprometendo com a entrega? Você não quer nem aparecer na empresa para não gastar... Não vai gastar água, papel higiênico, não vai chegar aqui mal-humorado um dia ou outro. O dia que você tem um trabalho na sua casa, não é que você conseguir produzir. Nem para todas as profissões isso cabe. Tá? A gente tem um processo, né? Vai ter que ter muita criatividade para chegar num modelo melhor, que inclusive vai eliminar o trânsito da cidade. Que as pessoas vão parar de sair e voltar no mesmo horário. Tá? Então, pense que o jogo mudou. Né? Então, não tem por que você
não tem uma relação genuína com as pessoas à sua volta. Transforma a equipe em família, cara. Não é porque ganhou o espírito de família que a produtividade tem que baixar, tem que aumentar. Pô, aguente uma irmandade que trabalha numa mesma direção. É daqui que todos nós tiramos o nosso sustento e a nossa realização pessoal. Então, se toda uma equipe de trabalho começar nesse processo de virar a chave, e cuidado, porque eu sei que nesse momento tem alguém falando dentro da tua cabeça. Alguém falando assim, meu líder nunca vai fazer isso. Faça você. Você tem que gerir na sua vida o que está nas suas mãos. O outro não está nas tuas mãos. O que você controla? Você controla a tua fala. Então, amanhã você entra e agradece, tem o teu líder lá. Aí eu sei que, de novo, aquela conversazinha interna vai dizer assim, nossa, não, que isso, o cara está me explorando, como é que eu vou lá? Você está no jogo errado. Se o mindset é esse, se o modelo de mentalidade é esse, você está jogando um jogo errado. Tá? Então, todos precisam fazer reflexão sobre a maneira que encaram o trabalho, a jornada de trabalho, a família, tudo. Né? O que a gente fala para trabalho serve para tudo, porque é comportamento. Né? Se ao mesmo tempo você tem que chegar em casa e agradecer as coisas, deve ser um filho com um sentimento profundo de gratidão. Não importa se está com problema naquela fase, está numa fase instável, etc. Não importa. Pode perceber que a tua maneira de se relacionar com as demandas que precisam ser resolvidas vai mudar. Se houver esse sentimento, que não é o sentimento de repulsa ao outro, é o sentimento de eu agradeço pela sua existência. Aí você se comove, teu coração amolece, e você passa a trabalhar junto com o outro e querer o bem dele. Então, esse é um jogo muito melhor. Então, é por isso que, principalmente, está aqui. Nós tem algo meu, né, de agradecer realmente a esse educador que me entregou tanto, né, e é uma parte da minha retribuição dizer isso em público. Tá? Mas é também dar o exemplo de que a gente precisa ter o peito, a coragem de dizer às pessoas, eu te amo, eu sou grato pela tua existência. Tá? Pense aí em alguém que há muito tempo você não diz eu te amo, que você deveria dizer e que você deveria agradecer a existência dela e há muito tempo você não diz. Esse é o exercício para hoje à noite ainda. Tá? Preferencialmente presencial, que é bem melhor. Mas na impossibilidade do presencial, pode ser por WhatsApp, se tiver impossibilidade mesmo, pode ser por e-mail, pode escrever uma carta. Porque uma carta é romântica, né? Se imagina, alguém para e te escreve uma carta. Põe uma gota de perfume na carta e sela com aqueles selos antigos que se selavam, né? Que você tem aquela massa que põe ali o teu brasão, que põe a tua marca, e a pessoa recebe aquilo, talvez com uma pétala de rosa dentro. Vai ter um valor. Vai demorar 2, 3 dias para chegar, mas vai ter um valor. Não sei quanto tempo hoje leva para chegar uma carta. Bom, vamos avançar. Então, um exercício para hoje à noite, hein? Escolha aí 1 ou 2 pessoas, a que talvez ela esteja até do seu lado, e talvez há muito tempo você não diga eu te amo, talvez você disse na fase da conquista, mas você parou de ter essa coisa de agradecer ao universo ter aquela pessoa, ela ter cruzado com você. Tá? Olha, estão pensando aí, estão anotando, estão... Show. Vamos lá. Um aviso rápido, tá? Não precisaria, porque a turma está com nível de atenção excepcional. Tá bom? Parabéns. Mas sempre, em qualquer curso, palestra, etc., reunião de equipe, elimine os agentes dispersores. Tá? Os agentes dispersores podem ser dispositivos eletrônicos, como pode ser também um amigo do lado, quando o amigo é muito efusivo e não te deixa prestar atenção. Tá? Aí você vai tomar um café, vai ao toalete, volta e senta. Fala, eu não consegui, não quis atravessar, eu sentei em outro lugar ali. Tá? Porque ele é muito efusivo, né? Estava te atrapalhando no fluxo de atenção. A atitude corporal, aqui é legal, a gente tem cadeiras com espaldar razoavelmente reto, então as pessoas não se jogam muito, e a atitude corporal tende-se a se preservar como uma atitude de proatividade e aprendizado, mas pense isso em outros ambientes. Quando você está numa reunião, qual é a linguagem corporal que você passa para a tua equipe? Tá? Tá lá jogadão, se o líder sabe ler leitura, sabe fazer leitura, ele sabe e desinteressou. Mas que para o líder também é um feedback importante, né? Ele não tem que falar para o cara, ele tem que entender, poxa, eu preciso falar de outra forma para conectar ele de novo e trazer ele de volta para o front.
No processo de aumento de inteligência emocional, atenção num pré-requisito, nós sempre trazemos a responsabilidade para nós. A responsabilidade nunca é terceirizada. Nunca. Não importa o quê. Coloque como... Não, nunca vou terceirizar a responsabilidade. Ela vai ser sempre minha. Minha. Mas não use a palavra culpa. Porque a palavra culpa ela é um tipo de vibração que te deprime. Ninguém gosta de se sentir culpado. Mas responsável é uma palavra que parece que até empodera. Aquele líder que, de repente, numa equipe que tem vários segmentos, houve um problema na equipe dele, tem alguém lá que foi o responsável, mas problema de liderado é problema do líder, e aí ele chega na reunião e fala assim, não foi, fui eu. A responsabilidade é minha. A responsabilidade sobre a minha equipe é minha. Essa equipe vai ter orgulho desse cara. Ele não foi lá e disse, e terceirizou. Então, não terceirize nada. Não terceirize o quanto tem na sua conta bancária. Não terceirize o quanto sua empresa está faturando. Não terceirize o que o outro está, a forma que o outro está se comunicando com você como responsabilidade dele. Traga para você. Você só tem a ganhar com isso. Tá? Mesmo que, sabe aquela coisa, você quer estar certo ou você quer ser feliz? Vai ser melhor trazer para si e pensar, puxa vida, não estou conseguindo me comunicar direito. E aí, sei lá, estabelece outras ferramentas. Tá? Então, a atitude corporal tem a ver com essa leitura, fiquem muito atentos no dia a dia para gerir as emoções nos ambientes que vocês estão, de como os olhos das pessoas estão, atitude corporal, peitoral, ombros, etc. Tudo isso, o corpo responde. Você tem um pensamento, o pensamento puxa uma emoção, e em seguida o corpo responde baseado naquilo que você está pensando e sentindo. O corpo sempre vai ter um reflexo com relação ao que você passa no psiquismo, tá bom? E monitore a sua atitude emocional, tem uma palavra em sânscrito antiga ali chamada bhava, que é um conceito milenar da Índia antiga, que dizia, nada deve ser feito sem uma emoção poderosa. Você deve ter entusiasmo pelas coisas. Tá? No trabalho, escolha algo que você ama. Mas, eventualmente, na vida, nós vamos ter que fazer coisas que não necessariamente nós amamos. Elas estão nas subescolhas, que é quando você faz uma escolha principal, mas ela traz outras escolhas como consequência, e ela faz parte do teu objetivo maior, e aí tudo bem, teu objetivo você ama, o resto você vai aprender a amar. E tem momentos da vida que você fala, não, nesse momento da vida, eu trabalho nesse local, tenho um plano estratégico para fazer uma outra coisa, para empreender lá na frente, para abrir uma empresa que vai ser parceira dessa, etc. Você tem um plano, mas naquele momento você trabalha. E se você trabalha com entusiasmo, trabalha com vida, trabalha com força. O primeiro que ganha é você. Porque quando você trabalha com entusiasmo, os seus hormônios ficam bem. A sua química fica bem, a sua cabeça fica bem, o seu coração fica bem. Quando você trabalha azedo, quem está tomando a primeira porrada é você. Porque aquela própria emoção está te desconstruindo, ela está te amargando, ela está corrompendo o teu estado mental, está corrompendo a tua estabilidade emocional. Então, ser feliz, estar feliz, é básico. Onde quer que você esteja. Tá? O resto você faz plano de ação e vai constantemente modificando a sua vida. E a atitude mental. Mente e emoção são coisas distintas. Elas trabalham junto, mas são coisas distintas. Tá? O pensamento é a sua área racional. Um mapeamento racional, lógico das coisas. A emoção é outra força, que trabalha junto com o pensamento. Tá? Quando a gente faz meditação, de uma certa forma, não sei se seria a palavra melhor, mas a gente, de uma certa maneira, neutraliza o campo de pensamentos e emoções. Então, você vai diminuindo a atividade no psiquismo até entrar num modo chamado intuicional. E aí você sai do barulho, porque o grande barulho é produzido pelo psiquismo. É o jogo da mente e da emoção se comunicando o tempo todo, e um empurrando o outro, um potencializando o outro, e aí aquilo muitas vezes gera um ruído muito forte dentro de você, e que você nem sempre consegue parar. Quem treina a meditação começa a desenvolver a habilidade de frear. Fala, não, eu consigo parar esse impulso de pensamento, eu consigo sair da bolha. Isso é muito legal. Aprenda a aprender. Vou resumir numa palavra. Atenção e ouvir e se entregar
para a informação que se apresenta para você sempre. Isso é uma escultura antiga, da Índia Antiga. Aqui você tem um gesto de mãos que acabou, esse simbolismo nasceu com esse homem, que foi um sábio da Índia Antiga, chamado Shiva. Estima-se ter vivido há cerca de 5.000 anos, e esse gesto representa um cálice vazio, que é assim, se você tiver muito ruído, se você já está com muita coisa, você não consegue aprender. Então você tem que aprender a não confrontar na mente, porque todos vocês têm muito conteúdo. A gente não está falando com a turma de crianças, todos vocês têm muito conteúdo. Só que você tem que, por exemplo, chegar aqui na palestra, puxa, eu não sei isso que o Flávio falou, mas deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir abertamente, deixa eu ouvir genuinamente. Depois, como adulto, eu faço a minha síntese e tomo minhas decisões. É assim que tem que funcionar. Nunca ficar confrontando, mas eu aprendi, mas eu li um estudo. Cara, ouve. À medida que você aprender isso, você vai ser excelente para receber feedbacks das pessoas, feedback do mercado, feedback do cliente, e muita coisa, porque você aprendeu a ouvir. Tá? A gente aprende com tudo. Aprenda com o seu cliente, por exemplo. Aprenda com o seu colaborador. Aprenda com o seu líder. O emocional é o calcanhar da crise da humanidade. A meditação e o impacto na gestão emocional. Já estou alinhavando o tempo todo como treinar a meditação vai impulsionar a sua estabilidade emocional. Tá? O rapaz ali é o Aquiles, né? Vocês conhecem o filme, tomou aquela flechada, e aí aquele grande guerreiro foi por água abaixo por causa de um ponto fraco dele. É um ponto fraco do corpo humano. Né? As manifestações da sua vida têm direta relação com a qualidade dos seus sentimentos, daquilo que você é, de como você se vê e dialoga consigo mesmo. Nessa pequena frase, você tem exercício para a vida inteira. As manifestações na sua vida têm relação direta, têm relação com a qualidade dos seus sentimentos. Como você se sente determina sua autoestima determina o seu nível de realização. A autoestima determina até o nível de meta que você coloca. Determina o nível que você se sente apto a alcançar. A autoestima vai eliminando os bloqueios de crenças que dizem, isso eu não consigo, é porque aquele outro nasceu para isso, etc. E para quem tem um mindset de crescimento, não existe isso. Porque alicerçado na sua própria autoestima e num diálogo interno poderoso, essa pessoa todos os dias, ela olha para frente, ela olha para cima, ela olha para a evolução em todas as áreas da vida dela. Ela pode até ter momentos limitantes, mas ela não se sente limitada. Entendem? Você pode ter um momento social limitante, mas você não se sente limitado. O único exemplo que me vem à cabeça é um exemplo um pouco antigo. Tá? Vocês lembram do Collor? Um dia o Collor pegou o seu dinheiro. Você acordou e tinha uma merreca lá na sua conta. Tinha o suficiente para você tomar café, almoçar e pensar o que você ia fazer da vida. Então, naquele momento, você tinha algo que te limitava. Só que alguns, quem tem um modelo, uma mentalidade mais fixa, pegou o carro e enfiou no banco, enfiou o carro no vidro do banco. Pegou uma arma e foi botar na cabeça do gerente, que não é o presidente, não podia mudar as coisas. O cara estava emocionado. Né? Gente que se enforcou. Por quê? Porque ele não preservou a qualidade dos sentimentos dele. Se ele pensasse, a situação é essa, mas eu continuo me sentindo poderoso e capaz de realizar. Se o cenário é esse, o que eu faço com ele? Pronto, isso muda tudo. Isso te põe para sentar na mesa, botar um papel e desenhar uma nova estratégia. Não faz você pegar um carro e entrar com o carro a 100 por hora na agência do banco, que não adianta nada. Né? Não adianta você pegar uma corda e se pendurar, que não vai adiantar nada. Né? Se tiver vida depois, você já continua ferrado. Porque a vida continua. Com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com a mesma vibração. Então não resolveu a questão. Tá? O que resolve é aqui, é no aqui e agora. Tá? Então, qualidade dos seus sentimentos.
daquilo que você é, que é como você se construiu na sua personalidade, e como você dialoga consigo mesmo. Aqui está outra grande chave que resolve a equação de resposta emocional no dia a dia e que ajuda a construir a autoestima. Pense, inclusive, que a violência, seja de qualquer forma, pode ser verbal, pode ser uma expressão que foi violenta com o outro, a violência ela sempre está alicerçada no medo. E, geralmente as pessoas mais estáveis, mais cheias de autoestima, elas têm menos respostas violentas. A menos que ela esteja muito condicionada por um tipo de comportamento, de conduta social incorporada do meio dela. Tá? Mas, normalmente, assim, vai atacar porque está com medo. É um animal. Se sentiu encurralado. Fica adrenalizado e ou vai fugir, ou vai atacar. Então, é assim que a coisa se processa. Quando você começa a estar violento, pensa assim, pô, será que eu estou com medo? Será que eu estou ficando agressivo, que eu estou com medo? Flávio, medo do quê? Talvez seja medo de perder o controle. Tem lá um colaborador seu, que está te questionando com alguma coisa, você começou a gritar com ele, mas por que você está gritando? Você está ficando irritado, você está com medo? Está com medo de perder o controle, porque ele está te questionando e você sabe manobrar de outro jeito. Qual seria a melhor atitude nesse caso? Não é retórica, agora é uma pergunta. Qual a melhor atitude nesse caso? O cara está ali te questionando. E você já está fervendo. Qual a melhor atitude? Isso. E fala mais. Não, vamos lá. Pega aqui a câmera, se eu sentar. Vamos sentar, toma uma aguinha. Fala mais. Fala mais. Fala mais. Até porque isso é inteligente. Quando as pessoas falam, o que acontece com elas? Elas se esvaziam. Isso é um princípio de arte marcial, de força. Você não pode querer peitar no ponto extremo da força. Você dá um passo atrás que a força esvazia. É assim. Então fala mais. Em vez de você usar aquela coisa meio assim, meu filho, você chegou agora, cala a boca aí, faz teu trabalho, quem manda aqui sou eu. Você fala assim, não fala mais. Senta aí, vamos tomar um café. Serve. Deixa um pouco do chá cair na mão dele quente, porque ele está com a cabeça muito cheia, né? É aquele cálice, é a metáfora da antiguidade do cálice, né? O cara sempre visitava o mestre deixava derrubar, para falar, olha, você está com a mente muito cheia. Você tem que esvaziar para poder aprender. Então, deixa a pessoa se esvaziar. Coloque isso em prática, que você vai ver. Muito bom. Vocês ouviram o que ele falou? Quanto mais ela vai falar, mais ela vai te dar a resposta daquilo que você quer ouvir. Eu vou anotar essa frase depois, vou pegar no vídeo e vou... Aí eu faço o crédito. Muito bem. Então pense nisso, o diálogo interno, como você conversa com você mesmo. Quando você é impactado, qual é a primeira conversa que tem aqui dentro? Antes de conversar com o outro, antes de conversar com o mundo, como você conversa? Amanhã você levanta, mete o pé na cama, qual é a sua primeira frase? Né? Então, já sei qual é a primeira frase. Xingou a coitada da cama, que te acolheu a noite inteira, que não te chutou, você que chutou ela que deveria te xingar, se fosse para alguém xingar alguém. Então, mas o que a gente faz? A gente tem respostas prontas, porque quem responde é o emocional. Percebam a diferença entre a mente e a emoção. A mente ela é lenta. A mente ela é um processo mais refinado que o emocional, em termos de níveis de evolução da espécie. Né? Primeiro o ser humano foi emocional, agora ele é mental, depois ele vai ser intuicional. Então, em termos de refinamento de inteligência, o mental está acima, mas ao mesmo tempo o mental é lento, porque o mental ele é cartesiano, tem que fazer conta, etc. E o emocional não, o emocional é bateu, levou. O emocional é a resposta pronta, é a resposta codificada. Por isso que eu digo, se você não se antena para ensaiar e se posicionar para a vida, lembra, na palestra do ano, foi o ano passado, assim, eu falei muito sobre valores, carta de valores, provavelmente a associação tem uma missão, uma carta de valores, um manifesto, aquilo é o que freia o emocional, porque você vai tomar uma decisão e você fala, não, cara, mas meu valor não é, se eu fizer isso é incongruente com o meu valor, então eu não posso reagir dessa forma, eu preciso me trabalhar para isso. Por isso que as cartas de valores não podem estar penduradas na parede
sendo esquecidas. Só tem um lugar que a carta de valores pode ser esquecida, a missão da empresa, o manifesto. Esse lugar é o seu coração. Porque ao momento que ela é incorporada, você pode até não conseguir falar de cor, mas você passou por tanto processo com aquilo que incorporou-se ao seu comportamento. Aqueles valores agora são parte do seu DNA. Mesmo que você não lembre listá-los em ordem, ou que você não lembre a missão, mas ela se incorporou ao seu DNA, ao DNA da empresa. Isso é o mais importante. Isso não adianta nada. Você chamar um consultor da empresa e fizer carta de valores, pendurar na parede, ninguém mais falar no assunto, ninguém trouxe para o coração, não adiantou. Ninguém trouxe para o comportamento, não adiantou. Tá bom? Então, dialoguem bem com vocês mesmos. Todos que amanhã você dê um chutezinho na cama, de leve, que não machuque, mas que dá aquela dorzinha que vai na alma. E como é que você, se você xingou, você, desculpa, minha cama querida, gratidão que você me acolheu a noite inteira, faz um carinho nela e segue. E fala para ela assim, eu vou treinar, eu vou prestar mais atenção, acho que eu vou entrar num curso aí, dança de salão, para melhorar minha inteligência espacial, porque eu estou começando a chutar as coisas, desculpa. E vai embora. A cama não te entendeu, mas o teu coração te entendeu, e é isso que importa. É como você sai dali. As mudanças ocorrem quando criamos modelos mentais daquilo que queremos como ideal. Feche os olhos rapidinho. Pense em quantos anos você tem agora. Pense em quantos anos você terá daqui 20 anos. Agora enxergue tudo na sua vida como se estivesse abrindo uma janela no tempo. Como está a sua vida com 20 anos em cada área da sua vida? Como está a sua saúde daqui 20 anos? Como está a forma do seu corpo? Qual é o desenho do seu corpo daqui 20 anos? Como estará o seu cérebro daqui 20 anos? Espanando com Alzheimer? Ou estará mais turbinado do que está hoje? Como estará a sua inteligência emocional e a sua sabedoria daqui 20 anos? Como estará a sua família? Como estará a sua relação afetiva? Como estará a sua empresa? Como estará a sua conta bancária? Como estará o seu patrimônio? Pronto, abre os olhos aí. Se você teve muita facilidade e gostou do que viu, você tem bastante clareza na sua vida. Maravilha. As bandeiras já estão todas no inconsciente e você naturalmente já está sendo levado para essa rota aí que você desenhou. Se você ficou confuso, se alguém pensou assim, 20 anos, será que eu vou estar vivo? Isso já determina como você se alimenta amanhã. Porque se você quiser passar dos 100, começa amanhã a treinar o The Rose Method, começa a fazer sua caminhada, pega o seu cãozinho, vai passear, começa a fazer treinamento respiratório, melhora a tua alimentação, toma mais água, água boa, faz um monte de coisas legais que vão te construindo todo dia. Tá bom? Isso aí. 2 habilidades incríveis. Uma vocês fizeram agora, que é a habilidade de mentalização. Toda vez que eu pego algum aluno meu em um processo de instabilidade, por exemplo, indo para uma reunião, isso já teve casos que o cara estava indo para a reunião, eu falei assim, você não vai para a reunião. Você vai passar aqui antes, vai encontrar comigo nesse café, a gente vai conversar 5 minutos. E eu sabia que se ele fosse naquele estado, para aquela reunião, ia dar rompimento de sociedade, ia dar tudo. Aí eu falei, senta aí. Primeiro, qual é o resultado que você quer? Não, eu quero... Não, então, se é a tua emoção querendo, sai da emoção. Qual é o resultado se você fizer a conta no papel, quando você está querendo levar a tua vida, a tua empresa, as tuas amizades, qual é o resultado que você quer? Não, mas eu não consigo... Calma, isso é o teu emocional falando, o emocional fica quieto um pouquinho. Estou falando com a parte racional aqui. Qual é o resultado que você quer dessa reunião? Você quer delegacia? Você quer ter contratar advogado? Você quer? Eu sei que vocês iam gostar, mas também não precisa ser para isso, né? Pode ser para um bom acordo, precisa ser para a briga, né? Para gerenciar a briga. Você quer que a sociedade realmente seja rompida? O emocional fica quieto. Estou perguntando para o racional. Você quer que a sociedade que você abriu seja rompida? Não, não quero. Bom, então, legal. Então, qual é o resultado que você quer? Eu quero esse. Legal, fecha os olhos. Visualiza. Agora é o seguinte, você está visualizando aí. Eu sou o cara, eu estou na mesa. Eu vou xingar a tua mãe. Porque eu estou emocionado. O que você vai fazer? O cara abriu os olhos. Vou te tocar de porrada.
Não, não, não. Ensaia mentalmente outra coisa. Tua mãe não foi atingida por isso. Nem tua honra. Tua honra é atingida quando você sai da tua estabilidade. Amanhã o teu amigo vai te pedir desculpa se você for íntegro nessa conversa. Mentaliza outra coisa. Qual é o resultado que você quer? Agora ele falou que você é um canalha e que você está roubando ele. Como é que você vai... Aí eu vou para cima. Não, você não vai para cima. Ensaia outra coisa. É assim. O problema é ter esse tempo. A maioria das pessoas não se dão esse tempo. E às vezes você tem que dar esse tempo enquanto você está indo com o teu carro para o escritório. Uma vez eu vi um depoimento de um capitão do BOPE, ele falava assim, às vezes a nossa equipe tem que estar preparada porque a gente está indo para um lugar, para uma demanda, e aí toca o rádio e diz assim, olha, vocês precisam estar agora no morro tal, porque tal pessoa tal foi sequestrada. Os caras têm assim, falam assim, a gente tem 5, às vezes menos de 5 minutos para estabelecer um plano estratégico, plano de ação e ter uma ação efetiva, sagaz, que a gente consiga entrar, resgatar e não morrer ninguém. Então, os caras treinaram para isso. Só que a gente não precisa estar na demanda deles, porque a nossa vida tem demanda. Ainda bem que não é naquele nível, né? Mas tem umas demandas fortes. Então, o que você precisa? Você tem aquela distância entre o local que você estava e o teu escritório, monta o planejamento que você vai fazer, cria as imagens, mentalização, cria as imagens, vive as imagens. Eu quero exatamente esse é o modelo, esse é o arquétipo. Significa que quando você chegar lá vai ser 100% de resultado? Não, porque isso é um treinamento. Quando você começa, você é faixa branca. Até você chegar lá no 5º Dan, 6º Dan, meu amigo, tem chão. Tá? Quem já treinou arte marcial sabe disso. Você começou, não dá, tem demanda, que é demanda de faixa preta, tem demanda que é de primeiro Dan, segundo Dan, não adianta. Mas você esteja cheio de vontade, você não consegue o melhor resultado. E você não pode se frustrar, que frustração é incompetência emocional. Toda vez que você se frustrar, você está sendo incompetente com relação à forma que você lida com a sua vibração emocional. Não tem que ter frustração. Não saiu do jeito que você queria? Ok, o que eu aprendo com isso? PDCA. Quem não sabe o que é PDCA, levanta a mão. Então você vai colocar lá no Google, professor Falcone, PDCA, que é um dos grandes consultores de empresa do Brasil. Põe lá e põe PDCA, ele vai explicar para você o que é um PDCA. Tá? Que é você simplesmente assim, não tem que se frustrar, meu amigo. Você senta de novo, você revisa o plano, você elege as competências necessárias, você treina e você vai para a ação de novo. Simples assim. Tá? Não é simples no emocional. Quero ver a turma aplicar isso na hora do vamos ver. Tá? Senta com a equipe e fala, equipe, nós atingimos a meta. Oh, não, a gente nunca vai atingir. Que papo é esse nunca vai atingir? Não, vamos descer a meta, porque não sei o quê, a gente não tem competência. Não, que papinho é esse? A gente vai subir a meta. Só que a gente vai contratar tal consultoria, a gente vai fazer tal treinamento, ou seja, não pode ser só boa vontade, né? Tem que ter ação efetiva. O que está no plano de ação para realizar? Só que é assim na empresa e na vida. Pode ser uma reunião, um encontro familiar que não deu muito certo. Você pode fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Tá? Mentaliza o resultado que você quer. E treina muita meditação para aprender a... Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Aprender a gerir o teu fluxo de pensamentos e emoções. É a meditação que vai te dar isso. Agora vamos lá, como você treina a meditação. As competências comportamentais corporativas, mas também na vida necessárias hoje em dia, são muito assim, pense não em competência de trabalho, não o teu estudo da lei, etc. Pense em competências humanas. Clareza. Quando vocês fecharam os olhos e se olharam para 20 anos, eu estava provocando a clareza de vocês. Se você tem clareza sobre uma linha de tempo daqui 20 anos, mesmo que depois vire outra coisa, que a gente não sabe nem se o mundo acaba amanhã, mas, de qualquer maneira, se continuar tudo, você tem clareza de onde você quer chegar. Foco. Pessoas que não têm foco, têm baixa produtividade e uma série de outros problemas, tá? Inclusive problema de comunicação, que gera questões emocionais graves. Então, foco, tudo isso você treina com meditação. Capacidade de inovação. Meditação abre o campo de intuição, então ele abre campo para o novo, ele abre campo para as novas ideias, ou seja, para os insights,
para aquilo que vai fazer você revolucionar o mercado, revolucionar a sua empresa ou qualquer coisa assim. Meditação gera empatia, porque é um processo de contemplação na sua essência. Se todo mundo deve estar perguntando, professor, como medita? Você vai finalizar a palestra e não fala como medita. Você medita assim, ó. Você pega essa garrafa, sem fazer merchan aqui, você põe a garrafa na frente e olha para ela durante 5 minutos e não deixa que a sua mente disperse. Só que ela vai dispersar. Ela está acostumada há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Ela não foi treinada para ficar parada num lugar. E a maioria vai, inclusive, justificar que nem tem paciência para esse tipo de coisa. Você está perdido no seu barulho. Isso é uma competência que tem que ser desenvolvida. Tá? Se não está desenvolvendo, já está atrasado. Então, você vai olhar, começa com um treinamento de 5 minutos. Olha todo dia. A garrafa é só um exemplo dizendo que pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser a tampinha da garrafa. Você põe ali e olha 5 minutos. Durante esses 5 minutos, qual é o processo? Parar a mente. Porque os pensamentos começam a vir, você vai e volta a atenção. Isso modifica a forma do seu cérebro trabalhar. Deem preferência a essa meditação do que aquelas que dizem assim, não, quando surgir um pensamento, entra no pensamento e vai... Tudo bem, isso também produz um resultado, mas eu não considero a melhor forma, porque isso não altera a forma do seu cérebro trabalhar. Se você continuar permitindo múltiplos pensamentos, o cérebro continua com um monte de campos e trabalhando da forma que ele está acostumado. Ele precisa desenvolver um outro lado que está nele lá, que é... Opa, esse cara está querendo atenção num ponto único, isso aqui é com essa área, e aí começa a desenvolver. Isso tem uma curva de aprendizado, que você precisa ser muito intenso e dedicado até você vencer a tendência do cérebro a impulsionar outro tipo de comportamento no psiquismo. Deu? Tá? Quando 5 minutos ficar confortável, você começa a aumentar 1 minuto e vai aumentando de 1 em 1 até bater 20 minutos. Quando bater 20 minutos, você dobra para 2 vezes por dia, direto. E eu corto minha mão se você não entrar em meditação. Tá? Desde que também outras coisas têm que cuidar da qualidade de vida. Não existe esse processo, não desenvolve se os teus hábitos de alimentação, bebida, cigarro, isso aí tudo depõe contra. Tudo isso tira a força do sistema biológico, a força que ele precisaria para engajar num tipo de processo desse. Tá? Então tem que pensar nos hábitos. Tá bom? E a da competência emocional e adaptabilidade. Fórmula simples para se trabalhar qualquer coisa. Qualquer coisa. O que tem a ver com emoção? Porque tudo nasce em um desejo de mudança. Eu desejo ser diferente, eu desejo ter algo na minha vida, eu desejo ter tal corpo, eu desejo ter tal peso, eu desejo ter a capacidade de meditar, eu desejo uma empresa no nível tal, eu desejo um rendimento, qualquer coisa. Desejo de mudar. Após ter sentido esse desejo, você precisa agora o quê? De um método para fazer as coisas. Pô, aí o professor está vendendo o The Rose Method agora. Lógico que eu estou. Eu acredito no que eu trabalho. Mas não é a intenção direta. Porque isso aqui eu estou falando para qualquer coisa. Se você estiver estudando para um concurso, meu amigo, você precisa de uma metodologia. Se não tiver uma metodologia, pega a melhor do mercado. Porque se você não tiver uma metodologia, você não vai passar. Aí você vai ficar 4 anos investindo e não passa. Porque você fez uma coisa meia boca. Então você tem que investir para valer. Tá? Então o desejo é seguido... O próximo passo é método. Qual é o método que eu vou escolher para desenvolver tal coisa? Tá? E depois, o terceiro pilar, que é onde quase todo mundo fura, que é a ação. Hoje, a quantidade de pessoas que compram cursos digitais e sequer abre é enorme. Que incomoda os produtores também, porque o cara queria ensinar, né? Ele queria cases de sucesso. Porque a pessoa comprou empolgada pela carta de vendas, só que não abre. Não coloca na agenda dela, não transforma em ação. Então, galera, se não tiver ação, se você, numa partir de hoje, quer treinar meditação, já dei. 5 minutos todo dia. Tá? Faz um ponto na parede. 5 minutos todo dia. Mas tem que ser ali, ó, trabalhando, tá? Não é coisa de ficar calminho, não. É trabalhando. Então, a mente dispersa, você traz de volta. A mente dispersa, você traz de volta. Uma hora ela aceita o trilho. Aí você ficou bom. Aí você está a um passo de entrar no estado de meditação, que é outra coisa. As rotinas aqui tinham 2 quadros. Essa rotina tem oscilação emocional desse rapaz aí.
Nesse quadro, ele só está feliz quando está no WhatsApp. Conhece alguém assim? Deve conhecer. Aqui não. Ele passou por essa palestra e falou, cara, eu vou repaginar tudo, a vida passa rápido, a vida tem que ter suas metas, seus desafios, mas o que é mais importante é que cada dia seja um dia feliz na minha vida. Cada dia eu estou construindo coisas, cada dia eu estou me construindo. Quando alguém vai num terapeuta da área psíquica, o que ele vai buscar? Se não ressignificar coisas mal significadas nos acontecimentos do passado. Cara, só que o hoje vai ser passado amanhã. Então, se a gente pensar, toma o poder do aqui e agora, e, cara, levanta para fazer o teu melhor, independentemente de como o mundo se apresenta, atenção, não importa o que o mundo te dá, importa como você reage às coisas que acontecem com você. Lembra? Você não controla o outro, você consegue gerir o que está nas suas mãos. E a sua forma de pensar e sentir está nas suas mãos. Tá? Então, sem terceirização. Então, você vai pegar agora e vai pensar, é isso aí, vai ser assim. Eu sei que não vai ser perfeito, que a gente vive num mundo intenso, caótico e agitado, mas eu vou transformar, eu vou gradativamente trabalhar sem estresse, sem ansiedade, todos os dias, ser um ser humano melhor. Porque é isso que vai valer a pena no final das contas. Depois, algumas coisas construídas, como carreira, se deixou um monte de mágoas ao longo do caminho, talvez depois você não consiga nem corrigir, porque as pessoas já morreram. Só que essas pessoas amanhã estarão convivendo com você. Hoje à noite elas estarão convivendo com você, então faça o seu melhor. Né? Aqui é só uma revisão, ensaie mentalmente, preveja, né? Eu quero ir para aquela reunião e quero que aconteça isso. Ensaie mentalmente, que é o que eu fiz com aquele meu aluno, e vá viver a situação objetivamente. Então é sempre isso, o que eu quero, como vai acontecer, agora vamos lá para o campo de batalha, ver o que vai... Eu nem gosto muito do termo campo de batalha, tá? Porque eu acho que a vida não é uma batalha. Embora a gente tenha que ser, né, intenso, corajoso, trabalhar firme, né, a interpretação de campo de batalha não é a melhor. Mas é desafiador, tá? É um campo de desafio, um campo de treinamento. Sono é muito importante. Vocês querem que a inteligência emocional melhore, cuide do que você se alimenta antes de dormir. De qual alimento que eu estou falando? Aquilo que alimenta o seu psiquismo é mais importante nesse caso do que aquilo que alimenta a sua barriga. Tá? Vai ser muito pior assistir um noticiário péssimo que coloca 3 notícias deprimentes e uma mais ou menos para dar uma atenuada. Vai ser muito pior você assistir isso antes de dormir do que comer uma pizza. Vai ser muito pior. Da mesma maneira que o seu sistema digestório faz digestão da comida física, o seu psiquismo faz digestão daquilo que você absorveu como informação. Então, assuma essa responsabilidade também. Os canais estão lá para quem quiser assistir. A decisão, o controle está... Agora eu estou falando do controle mesmo, né? O controle está nas suas mãos sobre o que você quer assistir ou não assistir nada. Ou ter uma boa conversa com seu cônjuge, ter uma boa conversa com seus filhos, abraçar e dizer eu te amo antes de dormir, fazer com que eu te amo seja a última palavra antes de dormir. Se algum dia a paciência brigou, aconteceu, se desentendeu, dá um jeito de fazer as pazes, vença o seu próprio ego, que a sua competência emocional está melhorando. Você fala assim, pode até falar assim, amor, eu acho que eu estou certo, mas de qualquer maneira, brigar, eu te amo tanto, não quero que isso aconteça com a gente, desculpa por ter levantado a voz, desculpa por não ter te ouvido o suficiente enquanto você falava, isso para ambos os sexos, tá? Do homem para a mulher, da mulher para o homem. Desculpa não ter te ouvido o suficiente, estava irritado, eu devia ter ficado na minha, eu te amo muito, tá? Eu vou dormir na sala porque eu não quero te incomodar, tá bom? Aí, se você quiser, você me chama para a gente dormir abraçadinho, mas eu quero te respeitar. Inclusive, eu vou dormir na sala, mas eu quero deixar registrado que eu te amo. Deixa eu te dar um beijinho só antes de dormir. Quero ver isso ser feito, né? Vocês não têm que postar para mim que vocês fizeram. É importante para a vida de cada um de vocês. E saber que tem dia que você não vai conseguir.
mas não tem frustração. Lembram? Continua no jogo, vai melhorando o jogo. Tá? Relacionamentos assim só vão melhorar. Tá? Não importa se vai ser para sempre ou não, mas aquele relacionamento, se transmutar em amizade, vai ser uma grande amizade que você vai preservar para o resto da vida. A gente não pode acumular inimigo na vida. Tem que parar com isso. Tá? Os advogados precisam perder boa parte do trabalho deles. E começar mais a só cuidar mais de contratos, etc. Né? Menos problemas daqueles que nem quem é advogado quer ter, porque, bem ou mal, vocês misturam o campo de energia e vibração de vocês com tudo que vocês travam contato. Né? Por isso que é muito importante esse processo, respiração, meditação, que você fica mais blindado, consegue resolver, mas não se mescla tanto com aquelas emoções, sabe? E continua com a sua emoção boa, né? Porque não se mesclar com as emoções dos acontecimentos, porque você se embruteceu para não sentir, também não é legal, né? Teu emocional fica frio, fica atrofiado, tá bom? Então, pré-sono, alimentação boa para a cabeça e para o coração. Hora de acordar, que é o pós-sono, ele está com soninho aqui. Pós-sono, já está acabando, tá, gente? Pós-sono, quando você acorda, o que você faz? Se você quiser pegar as redes sociais, você faz o que você quiser, porque a vida é sua. Tá? Mas se eu fosse você, eu ia preferir acordar. Primeira coisa, volta lá no quarto e diz, amor, acordei, te amo, tá? E sai rapidinho. Tá? E você vai lá, fecha os olhos. Se você não sabe praticar ainda, a meditação você já sabe agora. Então você pega e faz as suas visualizações. Primeira coisa que vai entrar como programa na sua mente, para ficar com um efeito residual durante o dia todo, é onde você quer chegar. É quando você quer que o dia se desenvolva. É isso que você tem que colocar na tua mente de manhã. Se você acordar e ligar o noticiário, ou pegar um feed qualquer de rede social, que tem informação boa, ruim, inútil, etc., a vida dos outros, que às vezes nem te interessa, aquilo é vazio, não te constrói bem. Tá? Então você tem que pensar assim, se eu acordo, eu carrego logo coisas no meu cérebro, ou no meu psiquismo, que é fora do cérebro, mas uso o cérebro. Então, quais são as coisas que eu quero carregar? E que eu possa levar no residual do dia todo. Põe as suas metas nisso. Né? Jornada da meditação adestra a mente. Meditação desenvolve a intuição, não desenvolve a mente. Só que para chegar na intuição, nós vamos aprender a parar os pensamentos. E é por isso que a meditação adestra a mente. Então você fala assim, Flávio, minha mente é uma loucura, cara, é muito pensamento. Assim, então treina a meditação. Não tem problema ter muito pensamento, porque a natureza é essa, só que você tem que também conseguir parar. Você só está com a habilidade de pensar muito, mas e a habilidade de parar quando você precisa? Não tem. A habilidade de focar, talvez não tenha. Você está construindo a sua realidade o tempo todo. Acho que essa informação ficou bem clara. A palestra é um chamado para aqui e agora, para que você viva o presente. Para que amanhã você não precise voltar no passado para consertar as coisas que você pode fazer bem agora. Em todos os jogos da sua vida, no jogo da família, no jogo da empresa, no jogo do esporte, no jogo da saúde, da qualidade de vida, está tudo nas suas mãos. Se você aceitar a proposta de não terceirizar mais nada, você vai ver como as coisas começam a ficar sob a sua gestão. Então você está construindo a sua realidade, ali tem um rapaz, que está pintando ali o cenário que ele deseja. E obrigado por essa oportunidade incrível de estarmos juntos. Obrigado mais uma vez à casa, ao Nelsinho, a atenção espetacular de vocês. Obrigado aos amigos que eu conheci, conversei ali chegando, porque é incrível, a gente começa a trocar e ver todo mundo fazendo um jogo muito do bem. Isso é muito, 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 muito legal. Tá? Então foquem, empreendam para valer, que é aquilo que a gente estava conversando ali na porta. Empreendam, mas vamos empreender e vamos fazer as nossas empresas crescerem no outro jogo, que as missões das nossas empresas estejam associadas a construir uma sociedade melhor, a realizar o sonho das pessoas, não importa o tipo de produto. Pense como o seu produto realiza o sonho de alguém.
Seja o sonho financeiro, seja o sonho da casa própria, seja o sonho de ter um lar, seja alguém que vai casar e que precisa de uma casa. Talvez vocês se tornem corretores que vão se conectar genuinamente aos desejos das pessoas, porque vai pensar que esse cara vai construir uma família agora. Eu vou ajudá-lo a encontrar o lar ideal para esse acontecimento, para esse ritual tão importante da vida dele. Olha como ganha outro significado. E o dinheiro, ele vem. Ele vem mediante a autoridade que você vai criando, mediante a relação genuína que você vai criando, que aí um começa a indicar para o outro, e etc. Esse é o jogo legal. O jogo, quando ele é ruim, ele tem prazo de validade. O jogo, quando ele é bom, ele pode até demorar um pouquinho mais, mas você vai percebendo que o resultado vem. Tá bom? Que você tenha uma incrível jornada na fantástica experiência que é a vida. A vida é muito boa, vamos para cima. Obrigado.